Vou desativar o som de vocês só para a gente fazer as preces, rapidamente. Então, antes de a gente fazer as preces, vamos só trazer um pouquinho a consciência para esse momento, para esse lugar onde a gente está. Solta todo o esforço por trás das tensões, da agitação, cansaço. Toma consciência da respiração. Talvez você queira fazer algumas respirações mais profundas, mais lentas. Ganhe espaço para respirar. Solta toda a agitação, todos os conteúdos na mente com cada expiração. E vai trazendo o coração para esse momento de prática, de estudo do Dharma. Agora nós vamos encontrar com os ensinamentos do Buda, com a nossa Sangha. E para isso nós vamos tomar refúgio, renovar o nosso voto da Bodhicitta como uma motivação para nós estarmos aqui neste encontro, nesse estudo. E pedir as bênçãos de Guru Rinpoche para a nossa prática. Namo. No lama que é a corporificação dos Sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Namo lama deshe dupeku poncho sungye ranjela nadandrodru semchenam chanchu bardu kyapsuchi. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Stemke droa kodon tu lama sangye drubneni ganla gandu trinleki droa danchao. Então nós nos conectamos a Guru Rinpoche e nós recebemos as bênçãos para esse nosso encontro. Hum. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas dakines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Argen Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dampola Yamsen Chogi Madrunye Pema June Shisudrak Kordu Kandro Mampukor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Hum Argen Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Modrumye Pema June Jesudrak Kordu Kandro Mampukor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Shiksu So Guru Pema Siddhi Hum. Deixa a mente descansar uns instantes no estado natural.
deixando as preces se aprofundarem no nosso coração. A motivação se aprofundar no nosso coração. Muito bem, queridas e queridos. A gente vai ter que retomar o nosso estudo. Eu sempre que a gente faz as preces, às vezes eu tenho, sempre às vezes, eu tenho vontade de falar sobre as preces, né? De conversar sobre as preces. Mas eu estava pensando aqui que eu vou encontrar os links dos ensinamentos do Geshe Pende sobre refúgio e Bodhicitta e vou passar para vocês, assim. Porque o Geshe Pende, ele explica o cultivo da Bodhicitta de uma forma tão maravilhosa e tão detalhada, tão prática. E também o refúgio, né? A renúncia, refúgio, de uma forma tão bonita. E a gente teve ensinamentos dele nos últimos anos aí na Tibet House traduzidos, né? Então, eu tenho uma playlist dele agora gigante, assim, que tá no meu Linktree, eu acho. Mas eu vou achar direitinho e passar para vocês. Que daí as preces vão fazendo mais sentido, né? Não fica só sei lá, uma repetição. Elas são tão cheias de sentido. Fiz uma arrumação aqui, eu não estou me encontrando mais aqui nessa... Agora eu achei meu negócio aqui. Playlist do Geshe Pende. O estudo da Flori também no início, o estudo da terça-feira, né? Da Flori também, vocês estudaram, né? Tudo isso, né, Flor? Refúgio, Bodhicitta, tudo mais, né? Tá gravado também, se vocês quiserem. Né, Flor, a gente pode passar também a playlist do estudo da terça. Que tá no fim, né, Flor? Estamos no capítulo 11. Tem mais 5 capítulos, 6 capítulos, eu acho. Mas são curtinhos. É pouquinho. Chega no fim e fala rapidinho, né? Tem um capítulo sobre A gente tudo. chegou em Vipassana agora, nas 4 aplicações de ação plena, agora ele vai falar um pouco, vai entrar no caminho Mahayana e Vajrayana, né? Um pouco, assim. Vai falar um pouco do caminho Muito Vajrayana. rapidinho, né? Maravilhoso. Então tá, vamos passar então para o nosso estudo, sem mais delongas. Deixa eu só mostrar para vocês, para a gente se localizar onde que a gente está. Espera aí que eu... Eu dei uma arrumada, pessoal, nesse índice aqui, porque ele não estava muito direito. Olha só, a gente estudou homenagem, estudou como transformar... Ai, exagerei. Como transformar... a gente está estudando agora, né? Como transformar a diversidade em caminho espiritual. E dentro desse primeiro, né, subtítulo aqui tem como transformar a diversidade em caminho espiritual através da verdade relativa, da verdade última. Dentro da verdade relativa tem... raios, acho que eu abri o antigo. Mas assim, tem descartar a atitude profunda de aversão à diversidade, já estudamos. Agora nós vamos entrar em desenvolver a atitude de entusiasmo diante das adversidades. Mas todos esses outros subtítulos aqui, eles estão dentro de desenvolver a atitude de entusiasmo. Eu tinha acertado isso aqui e ele voltou ao que era. Eu não sei o que eu fiz aqui nesse índice, mas tudo bem. Eu vou corrigir. Todos esses da diversidade, como isso, como aquilo outro, está dentro de desenvolver a atitude de entusiasmo, porque são todas as maneiras pelas quais a gente pode usar as adversidades, né? Então, por isso o entusiasmo, né? Não é um masoquismo puro, né? Mas é porque ele vai explicando várias formas de a gente usar as adversidades como prática, né? De uma forma de uma forma clara, assim, não é... Quer ver? Vou explicar o que eu estou querendo dizer agora. Mas ele vai explicar direitinho, assim, né? Detalhadamente, como usar... Como transformar a diversidade em caminho espiritual. Não é de uma forma muito genérica, sabe? Bem detalhado, né? E é bom que a gente tenha isso
que a gente tem isso na mente. Que era o que o Lama me falava. Porque ele fala exatamente isso que ele vai explicar. O Lama falava isso aqui para mim. Exatamente o que ele vai explicar nesse trecho aqui. Se a gente não souber, que a gente chegou a ler até a semana passada, a gente começou a ler, né? Esse pedacinho aqui. Mas aí a gente achou melhor que ia... Calma aí, deixa eu desmarcar para não me atrapalhar depois. Deixa eu ver. Esse índice é diferente do... não tem índice no livro, na verdade. É diferente do livro. E tá no... Não é outro texto. Esse texto que eu tinha mostrado é o texto raiz. Eu vou mandar de novo para vocês vão entender. É só o texto raiz que está no livro. Mas no livro não tem esse índice direitinho, sabe? Então a gente fica um pouco perdido. Mas é só para ajudar um pouco. Eu consegui fazer uma coisa errada aqui no pintar aqui. Cada vez eu vou pintando mais, eu não consigo despintar. Raios, pronto. Então, a segunda parte desse ensinamento de como tomar a diversidade como caminho, né? É desenvolver um senso de entusiasmo. Mas vocês lembram que antes de desenvolver um senso de entusiasmo, a gente teria que não ter aquela atitude que a gente tem sempre, né? De, ai, que droga, as coisas estão dando errado, ou que nem a tia contou. Ai, que meu filho tinha que ficar com Covid agora, né? Essa atitude de querer, de achar que aquilo é ruim, 100% ruim. É ruim, né? Mas a aversão, lembra que a aversão, ela faz com que a gente só enxergue o que tem de ruim naquilo, né? A gente não enxerga as coisas de uma forma aberta e completa, né? A gente só vê o que está errado. Isso é a distorção mental que a aversão provoca, né? Então, o primeiro ponto seria não ter essa atitude de aversão, para a gente poder aproveitar, né? A diversidade, para a gente poder aplicar essa segunda parte. Então, desenvolver um senso de entusiasmo diante da diversidade. Entusiasmo não é euforia, alegria, oba, me ferrei, não é isso. Mas é uma energia, né? Não deixar a energia oscilar porque surgiu uma diversidade. E lembra também um ponto que eu acho super bonito do que é a diversidade para nós praticantes, né? A diversidade é aquilo que impede a nossa prática. Então, quando a gente rezar, para Guru Rinpoche, para quem vocês quiserem rezar, né? A gente deveria rezar para que as coisas surjam na nossa vida como apoio para a nossa prática. Por quê? As coisas vão dar ruim. Seguramente, em algum momento, de algum jeito, vai dar ruim. Então, a coisa mais realista e mais bonita, eu acho, de a gente fazer, é a gente rezar para que quando as coisas ruins e difíceis acontecerem para nós, isso não bloqueie a nossa prática, não nos afaste do Dharma. Ao contrário, que isso nos ajude, que sirva de apoio, né? Fala, Ninha. Tem duas pessoas... Hoje a Flori. Oi? Pode falar. Não, pode falar. Hoje foi interessante porque eu tive que reentrar num grupo de médicas, né? Que eu já tinha saído há 2 anos atrás porque eu não estava bem para ficar naquele grupo, né? Uhum. E uma pessoa em especial, eu tenho um problema sério, sabe? E eu tive que entrar agora, exatamente ontem, de novo, e colocar as minhas coisas, e essa pessoa novamente agindo da maneira que era de se esperar, de uma maneira repulsiva com relação a mim. Uhum. Sabe, na mesma hora, sabe, quando vem um aperto no coração, que não é uma coisa que vem na cabeça, ela vem como um aperto, sabe? Uma coisa assim, sabe? E eu falei, meu Deus, como... Quer dizer, agora eu falo, meu Deus, porque... Pode falar, meu Deus, não tem problema nenhum. Eu não falo meu Buda. Eu tenho que falar para ele meu Buda, mas eu acabo falando meu Deus. Pode falar, meu Deus. Aí eu disse assim, como eu vou tirar isso? Como eu vou me planejar para responder a isso de uma maneira não reativa, uma maneira tranquila, mas ao mesmo tempo
chamando atenção, não, mas colocando ela, oi, não sei o quê, porque eu sabia o que ela queria fazer, entendeu? Mas, assim, de uma forma não reativa, de uma forma, não vou dizer compassiva, que eu ainda não cheguei a esse coisa, mas, assim, uma forma mais tranquila. Mais para mim, assim, do que para ela. Eu acho que essa aversão eu senti, mesmo nessa coisa meio pequena, tipo assim, mas eu senti tão forte, sabe? E você ter uma certa... Saber lidar com o seu instrumento para... Ei, surgiu isso, e eu tenho que lidar com isso de uma maneira mais tranquila. Se não for por causa dela, por causa de mim mesmo, entendeu? Eu achei muito, muito bom isso. Por muito isso que legal eu você gosto tanto. perceber. Agora, olha, Ana, também tem uma questão assim, a gente precisa ter um limite aí de abuso, né? Então, lidar com as coisas como se fossem adversidades não elimina a necessidade nossa de nos proteger, né? De situações abusivas. Então, tem sempre esse cuidado, sabe? Os mestres todos dizem isso, né? Uma coisa é você lidar com o que o outro provoca em você, mas dentro de um limite aceitável, né? Que não seja uma coisa abusiva, que não seja uma coisa agressiva. A gente precisa... Isso é compassivo também, sabe, Ana? Então, por exemplo, eu não sei se é o caso, né? Talvez não seja, porque você voltou, né, para esse grupo e tudo mais. Mas talvez seja uma coisa para você refletir. Permitir-se ser abusivo, como é? Ser abusada do outro, permitir que o outro seja abusivo com a gente, é como se a gente estivesse dando oportunidade para o outro cometer ações negativas, né? E interromper isso, seja saindo, que foi o que você fez 2 anos atrás, ou não respondendo, não, né? Mas mesmo que você tenha que sair, sabe? Às vezes é a melhor coisa a ser feita mesmo, entende? Agora, se é uma coisa aceitável, que mexe contigo, mas você sente que tem condição de lidar, que vale a pena, né? Então, beleza. Aí tem todos aqueles ensinamentos sobre paciência que o Geshe Pende vem dando para nós na Tibet House, né? Que é justamente para lidar com isso, assim. Não permitir que a raiva tome o controle da situação, né? Você lembra que os ensinamentos de paciência são essencialmente isso, né? Então, talvez valha a pena. Lidar com essa... existe um limite aí muito tênue, né? Você ter a paciência e você saber... Se permite. Se dar o tranco e, ao mesmo tempo, ser paciente. É uma coisa que ainda é confusa em Ana, lidar com isso. Mas olha só, a paciência, se a gente lembrar... Seria legal se ouvir de novo os ensinamentos do Geshe Pende sobre isso, sabe? Porque a paciência, ela é uma condição, ela não é uma ação, ela ainda é uma condição. Então, se a gente aplica todos os recursos lá que o Shantideva ensinou e que o Geshe Pende já explicou para a gente, porque tem uma parte que ele ainda vai continuar explicando a partir de outubro, né? Ele vai continuar ensinando esse capítulo do Shantideva. A paciência, ela tira ela nos livra da raiva, né? E a partir daí, né, a gente pode ter ações mais lúcidas, né? Compassivas, mais tranquilas, né? Mas não é ainda ação necessariamente, né? É só tirar a raiva da jogada e permitir que a compaixão tome o lugar da raiva, para daí a gente poder ver o que vai fazer. Então, não são ações necessariamente, né? Então, a gente confunde isso um pouco, eu acho. Eu acho, não, eu sinto em mim, assim. Mesmo a compaixão, e o Geshe Pende fala muito isso, ele fala a compaixão é um estado de mente, a partir de onde a gente vai agir, mas não são ações ainda, é um estado mental, que a gente pode cultivar sempre. Agora, o tipo de atitude que a gente vai ter vai depender da circunstância, só que a gente já atropela, né? A gente já quer saber o que a gente vai fazer, como é que eu vou lidar. Primeiro, a gente precisaria passar régua, né, na coisa, assim, tipo, estabelecer essa fundação assim de compaixão, e as atitudes vão depender daí das circunstâncias, e vai ser diferente, né? Vai ser diferente do que a gente faria com raiva, ou assim, né?
vai ser diferente. Agora, como vai ser, a gente não sabe, né? Mas a gente vai poder enxergar. Você lembra que ele falava que a raiva, ela estreita a nossa visão, né? E se a gente consegue se livrar dela, a nossa visão se amplia. Aí a gente consegue ver outras maneiras de agir. Mas a gente quer agir, a gente quer saber como que a gente vai agir. Eu sei, eu também faço verdade, isso. Todo mundo faz isso, não é? Mas se a gente apostar a ficha em aplicar os ensinamentos que ele deu, né, olhar, por exemplo, essa questão dessa pessoa, você falou assim, ela já agiu como era esperado que ela agisse. Então, é isso. Ela agiu como era esperado, né? E se a pessoa está na confusão, o que o Shantideva fala, né? A pessoa está na confusão, é de se esperar que ela aja desse jeito. Por que a gente vai se irritar com isso? Lembra? Tinha esse tipo de ensinamento, assim. Outro ensinamento era, o Sansara é essa desgraça mesmo. O que a gente espera do Sansara? É isso aí. Por que a gente vai se irritar com isso? O ponto não não está em como que a gente vai agir, mas está em combater a irritação, a aversão, a raiva que surge quando as coisas dão errado, quando o outro te ataca. Você mesma falou, ele respondeu do jeito, e eu sei o que ele está querendo fazer. Quer dizer, você já espera isso dele, né? Por que aperta o peito? Não tô te criticando, tô refletindo. Por que aperta o peito, né? Se a gente já espera que o outro haja assim, né? Não tem o que esperar melhor, assim, nesse momento dessa pessoa, né? Nessa situação. É muito legal, eu acho que vale muito a pena a gente rever aqueles ensinamentos, sabe? E, pessoal, a partir de outubro, o Geshe-Pende vai voltar a ensinar esse capítulo de Shantideva. Então, eu vou arrastar vocês para assistir o Geshe-Pende. Começa... Não é nem outubro. É outubro, sim, a partir de 20 de outubro. Tem ensinamento... outubro, 20 de outubro, o Geshe-Pende volta a ensinar o Shantideva. Capítulo de paciência pra gente. Mas tem a ver com essa... Quinta. Oi? Eu ia falar para a Ana. Tem umas coisas também que a gente precisa de um tempo, né, para sarar. E eu passei também umas coisas no trabalho, uma época, e eu observei que as minhas reações, elas precisavam de um tempo. Mas, assim, essa reação de dor no peito, de fogo, precisava de um tempo. E, às vezes, a gente quer às vezes, a coisa não curou ainda. Foi a sensação que eu tive, né? Não sei. E aí, até conversei com a Jeane uma época, ela falou, você está praticando, fica calma. E aí, continuei praticando, até que as coisas melhoraram um pouco. Verdade. E, na verdade, eu nem sei porque isso aconteceu de novo, né? Mas eu não sei se é ego, se é orgulho. Sempre é. Nem se faça essa pergunta, sempre é. O ego está sempre metido no meio da encrenca. Com certeza tá, né? Mas tá bem também, né? Mas é legal olhar, Aninha. Agora você tem outros recursos, né? Mas fica de olho na questão do abuso, né? Não se permita, não permita, se proteja também, né? Flor, fala o que você ia falar, querida. Rogê, não, é melhor seguir, que eu acho que já saiu de contexto um pouquinho, viu? Fala aí. Segue. Fala, não, segue. Não, eu mesmo já... o fio perdeu aqui. Tá bom. Tranquilo. Então tá, vamos lá. Então, ele fala isso, né? Nessa segunda parte desse ensinamento, é desenvolver um senso de entusiasmo diante da diversidade, né? O cultivo do entusiasmo, lembra que entusiasmo não é uma alegria, é uma energia que não flutua, né? A gente está estudando isso no livro no livro do Norman Fischer também agora. A gente estava, né, discutindo o que era esse entusiasmo, né? Então, pensa que não permitir que a energia, sabe, afunde porque as coisas estão erradas, estão dando errado, diferentes do que a gente gostaria que desse, né? Então, o cultivo do entusiasmo é uma atitude decidida, que reconhece a diversidade como uma ajuda no caminho espiritual. É muito diferente. Se a gente vê a diversidade como uma atrapalhação, como uma pedra no caminho, né? A energia da gente afunda. Agora, se a gente olha para a diversidade e fala, agora eu vou praticar. Yes! Né? Aí, a energia é outra, né? Essa atitude que ele está dizendo, né? Essa é uma experiência de treinamento, quer dizer, não é natural para a gente sentir isso. Claro que não é, né? Onde quer que haja sofrimento, vocês vão utilizá-lo como uma ajuda para o desenvolvimento da virtude, seja lá qual for. Isso é feito
ao se reconhecer os benefícios da virtude, a natureza da existência cíclica como sendo sofrimento e a verdade infalível da lei de causa e efeito. Então, são 3 temas aqui importantes, né? Então, deixa eu marcar aqui só para a gente voltar depois aqui. Não importa qual tipo de adversidade surja, se estiverem desprovidos de práticas para aplicar em cada caso e de acordo com as suas próprias habilidades mentais, vocês podem simplesmente pensar, se eu for habilidoso, então vai ser possível atingir algum benefício verdadeiro como resultado dessa adversidade. Ou seja, X, né? Isso pode ser apenas teórico, o que seria como dizer que o objetivo está mais longe que o céu está da terra, né? A gente tinha chegado nesse ponto aqui, até o Ricardo tinha... Acho que o Ricardo tinha comentado esse ponto aqui. Mas essa questão de a gente saber o que fazer é que é importante, que o Lama falava para mim, sabe? Por isso que a gente deveria, idealmente, a gente deveria memorizar esse texto, sabe? Não o texto inteiro, né? Mas pelo menos o sumário, sabe? Para se lembrar. Porque na hora que... Se a gente não tem no coração, assim, às vezes não vai dar tempo de a gente pegar o livro e procurar, né? E não é uma coisa gigante, assim, né? Se a gente conseguir depois se lembrar, depois que a gente estuda, reflete, se a gente conseguir se lembrar, bom, adversidade, nessa situação, como que eu posso usar isso, né? A gente precisa ter isso na manga, porque senão... Então tá bom, a gente pode voltar para o texto, né? Mas tudo bem, pelo menos a gente tem que lembrar de voltar para o texto. Alguma coisa a gente vai precisar fazer de mais específico, entende? Senão é como dizer, o céu fica longe da terra. Era isso que o Dodrupchen estava dizendo. O Gyatso Rinpoche deu um outro sentido para a fala do Dodrupchen, eu acho. Que também é bem legal. As suas mãos podem estar vazias, né? A hora que acontece a desgraceira lá, a gente não sabe o que fazer, vai fazer o que sempre fez, que é ficar bravo, né? Ficar triste, ficar com raiva da situação. Não é suficiente apenas pensar, bom, há todos esses métodos para aplicar, porque isso é como o exemplo dado. Não adianta a gente ter uma biblioteca de livro que ensina o que fazer, se a gente não tiver na mão, né, para fazer. Vocês precisam ter as práticas individuais para aplicar em cada situação. E outra coisa, prática individual, ele está falando, né? De acordo com as nossas habilidades. Pode ser que tenha algumas coisas que a gente não consegue fazer agora, de jeito nenhum, né? Então, tá bom, a gente não consegue. Agora, a gente pode refletir, a gente pode aspirar, né? E a gente pode refletir sobre aquilo. Bom, por que eu não consigo fazer isso agora, né? O que eu teria que fazer antes, talvez, compreender para poder agir dessa maneira, ter essa atitude disponível para mim, né? Talvez eu consiga agir assim em algumas circunstâncias e outras não. Então, é um trabalho muito individual, que a gente vai fazer juntos aqui, né? Em grupo, individual em grupo aqui. A gente vai discutindo, né? Mas a gente precisa refletir para nós como é que funciona, né? É isso que a gente está fazendo. Por enquanto, a gente está no... Oi, fala, querida. Não, termina, só o raciocínio. Fala. Dizendo, eu acho que o importante que ele está apontando, em todos os ensinamentos de Lojong, como esse aqui, e todos os outros, né, o Shantideva principalmente, é que o problema está na nossa mente, como a gente experiencia as coisas. Não estão as coisas, né? Então, na hora que a gente começa a olhar que é na nossa mente, então, todos esses ensinamentos estão dizendo, pare e olhe, né? Olhe. Não embarque na versão, né? Pare e olhe, né? Mas a gente precisa se convencer que, para realizar, inclusive, isso que ele falou, né? Ver os benefícios da virtude, a natureza da existência cíclica como sofrimento, que está tudo baseado na nossa ignorância da nossa verdadeira natureza, né? E ver a lei de causa e efeito, que é infalível. Então, a gente tem que se convencer, de fato, de que o problema está na nossa mente. Por isso a importância de parar e olhar e não reagir imediatamente, né? Acolher, né? A gente pode... Olha, Flor, para mim, é mais fácil considerar o seguinte, que eu tenho uma participação no problema que é meu, tem a minha parte do problema, né? E sobre essa parte eu posso fazer alguma coisa. Sim, é muito bom. Porque o outro também está fazendo besteira, né? Tipo, não é que porque senão a gente tem o risco de cair não, a culpa é minha, né? O outro tá tudo, o erro tá na minha mente só, né? Não tá só na minha mente, pode estar fora também, mas a gente não tem gerência sobre as coisas, sobre as coisas externas, né? Então é como se a gente pegasse a nossa mente. a gente pegasse a nossa parte, né?
Bom, vou cuidar da minha parte. E aí as coisas externas elas surgem como apoio mesmo, para mostrar como é que a nossa parte se encaixa naquilo. Isso que é bonito, pessoal. Vê se eu consigo explicar isso. Ó, surgiu alguma coisa que a gente chama de adversidade, né? Então, essa adversidade vai doer na gente. Quer dizer, o que está doendo na gente, a gente pode lidar. A gente precisa lidar com o que está doendo na gente, né? E só está doendo na gente porque surgiu uma coisa fora que está apontando. Isso não é bonito? Porque se tudo desse certo o tempo todo, é como a Jetsuma fala, né? A Jetsuma, ela fala que ela não consegue praticar paciência. Porque onde ela vai, as pessoas tratam ela bem. Lógico, né? Você acha que alguém vai maltratar a Jetsuma? Ela teria que sei lá, bateu, doeu, toma que é teu. É. Bateu, doeu, toma que é teu. Isso mesmo, Cindy. Então, isso é a compreensão da lei de causa e efeito, né? A gente pode pensar assim, putz, não sei por que isso está acontecendo comigo. Você pode ter certeza que é a lei de causa e efeito operando. E nem se preocupe em rastrear, porque não interessa de onde que está vindo, o que foi que eu fiz para merecer isso. A gente não vai ter essa resposta, porque possivelmente não foi nem nessa vida, muito possivelmente, né? Então a gente não tem essa resposta. Mas se a gente entende que bateu, doeu, toma que é teu, a gente pelo menos fica menos indignada com a vida. Mas por quê? O que está acontecendo comigo? Bateu, doeu, toma que é teu. Alguma coisa, né? E maravilhoso que agora, neste momento, a gente está tendo condição de cuidar do que está doendo, né? Estamos purificando esse karma aí, que eu sei lá qual é, mas estamos purificando. A gente vai olhar isso aqui. Esse é um dos temas aqui desse texto, né? Uma das formas de olhar para as adversidades, como purificação. Purificação seguinte, tá acontecendo agora. É como se estivesse chegando uma conta que a gente está pagando agora, entendeu? E agora a gente tem dinheiro para pagar essa conta kármica, né? Então, ótimo, vem que eu vou ou não, ou talvez ainda não dê, a gente vai ter que ir devagar, né? Então, esse que é o que ela está trazendo de aprendizado, né, para a Jó? O que ela está trazendo de aprendizado, né? Esse é o ponto. Exatamente. Mas é bonito, porque não fosse isso, a gente não teria chance de aprender, né? E não é fazer jogo do contente, isso é a forma como as coisas funcionam mesmo para a gente, né? Então, suas mãos não podem estar vazias e não é suficiente pensar, bom, tem todos esses métodos que estão lá no meu Kindle, né? Não adianta, né? Porque isso é como exemplo dado. Vocês precisam ter as práticas individuais para aplicar em cada situação. A gente precisa ter o nosso próprio repertório de práticas, né? Eleger as nossas práticas, o que eu consigo fazer. E quando aquilo acontecer, a gente vai treinar, né? Por exemplo, de modo a realmente praticar as 6 perfeições, 6 paramitas, né? Vocês precisam receber ensinamentos sobre como cada perfeição é desenvolvida, na dependência de um objeto, de uma circunstância e do direcionamento da consciência. Deixa eu ver. Por isso que dizem que no reino dos deuses é muito difícil praticar. É, exatamente, porque tudo dá certo, né? Deus me livre de renascer como Deus. Viu, Aninha? Deus me livre. Renascer como Deus. Como Deus do reino dos deuses, né? Então, a gente precisa receber ensinamento, né? Por isso que eu estou dizendo de a gente retomar os ensinamentos do Geshe Pende, sabe? Porque o Geshe Pende, ele dá essa fundação para a gente, assim, né? Os ensinamentos que ele deu no Brasil, não estou falando dos ensinamentos que ele dá fora do Brasil, que não estão traduzidos, estou dizendo dos que estão traduzidos, né? Especialmente a paciência. Paciência foi eu que pedi, Geshe, por favor, ensina esse capítulo de paciência do Shantideva para a gente. Porque é um capítulo maravilhoso, que resolve 200% dos nossos problemas, eu acho, né? Então, mas a gente precisa receber ensinamentos sobre como cada perfeição é desenvolvida, né? Na dependência do quê? Então, por exemplo, a perfeição da paciência precisa ter um pentelho, precisa ter alguém que desperte a raiva na gente para a gente cultivar a paciência. Não tem outro jeito. Se não tiver o pentelho lá que te maltrata no WhatsApp, Aninha, talvez você não tenha a chance de praticar a paciência com tanta eficiência, entende? Que circunstância, né? Com que apoio. E como é que para onde você vai dirigir sua consciência quando isso acontecer, né? Vamos considerar, perfeição da paciência. A paciência não pode ser desenvolvida
se não houver um objeto através do qual a paciência possa ser cultivada. O cara do WhatsApp. O mesmo vale para moralidade, para diligência, para generosidade. Diligência é outro nome para o entusiasmo lá que a gente está falando. A sabedoria é a consciência da verdadeira natureza do sujeito, do objeto, da atividade. É isso que aperfeiçoa as outras qualidades, né? Assim como a hábil aplicação do método em conjunto, do método, seja qual for, em conjunto com a consciência discriminativa, ou da compaixão com sabedoria, né? A gente precisa aprender isso, a gente precisa estudar tudo isso, né? Então, aqui, esse texto, ele dá um panorama maravilhoso, mas a gente pode mergulhar e fazer isso que o Gyatso Rinpoche está dizendo aqui, estudar as 6 perfeições, né? Estudar o Shantideva, né? Gente, que estou suando aqui, tá calor para burro aqui. Pema Chodron é mestre em trazer os ensinamentos de Lojong, deixando bem claro que é o que podemos fazer em muitas situações bem práticas da nossa vida, como o livro Comece Onde Você Está. Tem a Pema Chodron maravilhosa também, ela tem uma habilidade incrível de trazer os ensinamentos para a nossa vida comum, né? Está disponível também livros, vídeos, né? A gente precisa estudar. Fala, Atila. Eu lembrei do quadro dos 200 itens, né, que o Lama... 240. 240 e 200, né? 200 é trabalhar virtude. isso. Os 240 itens. Esse aí, né? Esse aí mesmo, tá certo. Porque os de 200 são as qualidades 200, virtuosas, né? Isso, justamente. 240 que é maior. Olhar isso, porque, né, em todos os níveis, é muito útil também. Tem exatamente os ensinamentos do Lama Santen, né? É que, putz, precisava... Acho que deve ter uma trilha lá no Ação Paramita, né? É tão difícil localizar esses ensinamentos do Lama. Ainda mais agora que ele decolou, né? O Lama Santen decolou, agora ele está ensinando umas coisas que a gente nunca ouviu falar, né? Ele está... Mas esses ensinamentos iniciais do Lama Santen são preciosíssimos, né? Deve ter nas trilhas da Ação Paramita. Mas vamos com calma, vamos olhar esse ensinamento inteiro, porque a gente vai, né? E vai localizando, assim, o que a gente poderia estudar mais, né? Então, na dependência do sofrimento, vocês serão capazes de acumular o mérito necessário para produzir felicidade permanente e liberação. Quer dizer, é na dependência do sofrimento que a gente vai transformar a nossa mente e ganhar energia de prática, né? Ganhar mérito, quer dizer, ganhar combustível para seguir adiante, né? Rumo à liberação. Ao examinar as histórias de vida e exemplos dos santos e Mahasiddhas do passado, bem como as histórias de Ataka sobre as vidas passadas do Buda Shakyamuni, vocês veem claramente como praticantes dedicaram suas vidas à busca desse objetivo. Como no exemplo da vida passada do Senhor Buda, em que ele estava no Nepal e ofereceu seu corpo por uma tigresa e seus filhotes que estavam morrendo, no local chamado Namo Buddha. Namo Buddha. Esses dias eu ouvi falar desse lugar. Estava assistindo alguma coisa que falou desse lugar. Lembrei. Mas não tem nada a ver. Bom, primeiro vocês precisam treinar. É como se preparar para um combate. O exército precisa treinar desde o primeiro dia para saber como lidar com as situações no momento do combate, né? Então, como diz o Shantideva, a gente treina com coisas pequenas para quando as coisas grandes chegarem a gente ter mais músculo, né? Vocês são praticantes no caminho. E como guerreiros espirituais, que é uma das traduções da palavra bodhisattva, uma forma de traduzir o termo bodhisattva, estão se preparando para o momento da morte. Uau! Se começarem a praticar esses métodos agora, a transição será algo com que conseguirão lidar facilmente. Vocês estarão bem preparados. A gente aqui pensando que a gente está se preparando para lidar com a vida, né? Ele vem e fala que é para lidar com a morte, né? Fala, Flor. Só para lembrar que agora foi que fez a conexão com o que eu queria falar na hora lá, que eu terminei esquecendo, né? Que saiu. Foi exatamente isso, que na verdade a adversidade é como um sinalzinho só, uma experiênciazinha que vai nos ajudar a lidar com a adversidade maior. Grande adversidade, né? Nossa morte. Se tudo correr bem, né? Aí o Lama Santos dizia assim, se você perde um braço, você devia ficar feliz de que não foi o corpo todo ainda, foi só um braço que você perdeu. Porque a gente vai perder tudo. Vai perder esse euzinho agarrado no corpo vai ter que soltar, né?
Se tudo correr bem, a gente vai ter uma morte lenta, né? O Lama Santo fala isso. Se tudo correr bem, eu desejo para todos vocês uma morte lenta e sem dor, ele fala, vai, para, né, dar uma aliviada. Uma morte lenta, para a gente poder atravessar o processo, né? Isso, Essas porque para isso que a gente está se preparando. Essas pequenas mortezinhas, de uma irritação, do não sei o quê, são pequenas, né? Mas vai nos preparar para grande. E a gente já estrebucha, né? Mas nas pequenininhas mesmo, eu tô dizendo, né? A gente já passa mal, imagina. Amores, é isso aí. É nesse caminho que a gente está. Nem pense em descer do trem, porque não tem para onde ir. Então, há aqueles que utilizam a diversidade como suporte para o treinamento no desenvolvimento da renúncia, né? Então, a vida vai, o Samsara vai dar na nossa cara, a gente fala, pô, Samsara, você não tem nada melhor para fazer? O Samsara fala, não. Então, tchau. Essa é a renúncia, né? Mas tem uma hora que a gente vai se dar conta. Não, Samsara, é isso que tem para oferecer. Mais cedo ou mais tarde, embrulhado para presente ou não, mas é sofrimento, né? Isso é feito ao se reconhecer que enquanto vaguearem pela existência cíclica sem nenhum autocontrole, a ocorrência desse tipo de adversidade não é uma injustiça que lhes foi imposta. Não se trata de algo injusto. Pelo contrário, é a exibição da verdadeira natureza da existência cíclica. É o Samsara mostrando a cara para a gente. A gente devia ficar feliz, porque ele não está enganando a gente. Porque quando está tudo bonitinho, né? Quando os cocôs todos estão embrulhados para presente, com um perfuminho por cima, a gente acha aquilo ótimo. Vai, que liberação, o quê? Tá tudo bem, né? Não é tão ruim assim que esses budistas falam, né? Esses mal-humorados, esses budistas. Quando o Samsara mostra a cara, a gente vai ficar feliz. Além disso, enquanto estiverem... Mas isso aqui eu tô brincando, mas é uma coisa difícil de fazer, né? Mas quantos tapão na cara a gente vai ter que tomar até que a gente olhe, que é um dos temas lá da paciência, né? Até que a gente olhe para o Samsara e fala, meu, é isso aí, eu não tenho mais nada melhor para esperar. Até tem, né? Mas uma hora vai ficar pior ainda, né? É isso aí, a experiência nossa é essa, amores. Os Budas estão falando isso para a gente o tempo todo, de tudo que é jeito, né? Pessoal, vamos embora. Não, a gente fica lá tentando fazer o Samsara funcionar. Além disso, enquanto estiverem basicamente felizes com esse renascimento humano precioso, se já é difícil encarar uma diversidade menor, então a gente está bem. O que ele está dizendo aqui nós estamos relativamente bem, né? Se já é difícil encarar uma diversidade menor, agora que vocês estão no que é considerado um renascimento afortunado, apenas imaginem o quão difícil será suportar o sofrimento dos reinos inferiores. Nós estamos bem, pessoal. Como seria renascer nos reinos inferiores, onde o sofrimento é verdadeiramente insuportável? Um dos nossos problemas é que a gente funciona por contraste, né? Então, a gente sempre acha que não está muito bem. Porque a gente já teve melhor. E imagina que pode ficar melhor. Quer dizer, a gente sempre tem uma... A gente sempre funciona pelo contraste, né? Por isso que a gente precisa ler, estudar o que é de verdade um sofrimento de reino inferior. Para poder ter esse contraste um pouco mais calibrado. Fala, Ninha. Eu li essa frase aí, né? Imagina você ter que lidar com o sofrimento dos reinos inferiores. Eu não me vejo nos reinos inferiores. Tem tanta gente para ir nos reinos inferiores, por que eu vou? Porque você não sabe. Uma pessoa ética, boazinha, tem uma galera para ir na frente. Eu não me então, Aninha, esse argumento vale muito se só tivesse essa vida, né? Que você fez tudo direitinho, eu vou te falar o que a Jetsuma fala. A Jetsuma fala exatamente isso. Que se a gente tem uma vida ética e faz o possível para ajudar as pessoas e não atrapalhar, a gente não precisa se preocupar muito com o momento da morte. A Jetsuma diz isso. Mas, Ana, na verdade, a gente não sabe o que a gente traz na nossa sacolinha de karma, sabe? Não é dessa vida só, amiga. É de vidas que a gente nem lembra, sabe? A gente aprontou de tudo que foi coisa, de tudo a gente já fez.
A gente não sabe o que está na sacolinha, que ainda não brotou, entende? Não Sei. conta muito com isso, assim. Fica tranquila, mas não Tá. conta muito com isso, porque tem esse outro detalhezinho. Porque senão, imagina, não tem pessoas que são super legais e apanham para burro da vida? Você acha Sim. que é à toa? Não é à toa. Nesta vida, elas não conseguem identificar nenhuma causa para aquilo que está acontecendo, né? Mas tem várias outras, ó, infinitas outras. E o karma não se manifesta necessariamente dentro de uma mesma vida. Se fosse assim, a gente estava fácil, né? Só a gente ir para terapia, realmente fazer uma análise, né? E pronto, a gente diagnostica, mas não, felizmente não funciona assim. Tem muita história antes aí que a gente não enxerga. Mas quando fala de reinos inferiores, de que se trata esses reinos inferiores? É de coisas assim, não Reino sei. dos infernos, reino dos animais, reino dos fantasmas famintos, renascimento Pois é, em dos outros reinos. fantasmas famintos. Na minha concepção arcaica, básica, eu penso muito numa coisa assim, sei lá, de um Putin, de uma coisa para fantasma faminto, alguma coisa assim muito grave. Não sei, pode ser que eu esteja Não, Ana, nessa vida com simplificando uma coisa certeza complexa. não. Nessa vida, com certeza, não, mas é o que eu te disse. A gente não sabe o que aconteceu com a gente nas outras vidas, né? Que tipo de ação a gente teve. Em função das circunstâncias que a gente tinha também, não é? Não é que a gente faz as coisas erradas porque quer, né? E pode ser que a gente renasça ou aconteça com a gente uma circunstância muito difícil e que a gente tenha ações muito ruins, né? A gente não sabe, Ana. Não dá para jurar, sabe? Por Deus, que vai ser assim. Uhum. Isso é bom a gente ter na mente, porque a gente também pode ajudar a gente a ter compaixão também. Quando a gente olha o outro aprontando, sabe? Aí tá aprontando, meu filho, você vai pagar caro ainda por isso. Você não sabe, mas você vai pagar. Não sei se vai ser nessa vida, se não vai. E para quem tá sofrendo, também a gente pode ter uma compreensão um pouco mais ampla de por que o sofrimento está acontecendo agora, né? Tudo estaria certo se fosse só essa vida, se a gente estivesse falando de uma vida só, mas a gente não tá. Nessa visão budista, a gente não tá. Né? Fala, Cris. Me ocorreu agora, quando você estava falando da preciosa vida humana, me ocorreu uma coisa: será que essa vaidade, vamos dizer assim, humana, dizer que é superior aos outros reinos, vamos dizer assim, surge daí? De achar que o homem é mais do que os outros reinos? Não é isso, Cris. É que não é que o reino humano é superior no sentido de ser melhor. É que o reino humano tem as melhores condições de prática. É por isso que chama vida humana preciosa. É porque o ser humano ele tem várias condições que os outros reinos não têm e que facilitam a prática, sabe? Até a iluminação, na verdade. Por isso. Não é nenhum senso de superioridade, assim, de orgulho, nada disso, não. É pelo contrário. Na verdade, se a gente refletisse sobre isso, teria o efeito contrário, né? Porque se a gente está na melhor condição, é melhor a gente aproveitar, né? Aí quando a gente não aproveita, a gente fala, eu estou perdendo, estou desperdiçando essa condição de vida humana preciosa, né? A Rafa falou, ai meu Deus, agora estou preocupada em purificar os cabelos da sacolinha. É, nega, tem que se preocupar mesmo, né? Mas é que, pessoal, a gente não precisa se desesperar. A gente vai praticando, né? Que é tudo que a gente tem para fazer. Agora, a gente tem que se preocupar se a gente não praticar. Se a gente achar que, vamos curtir, né? Que se dane, vamos aí, vamos levar a vida do jeito que der. Aí sim a gente deveria se preocupar, né? Mas se a gente está praticando, procurando aplicar os ensinamentos, ouvir os ensinamentos. Eu vi o Tuco Tadra fez um perguntas e respostas essa semana e teve um rapaz que fala, um fofo de um cara que faz o Nondro com a gente, que fala assim, eu não sei, é tão mal porque eu não estou conseguindo praticar, e eu tenho preguiça, às vezes eu deixo para lá, depois eu volto, mas eu sou muito inconstante, né? O Tuco Tadra falou assim, só o fato de você estar preocupado com isso já gera muitos méritos. Entende? Então tem uma coisa muito compassiva, assim, do caminho, né? Não é que a gente precise fazer tudo perfeito, porque a gente não vai fazer. Se a gente fizesse tudo perfeito no caminho, a gente não estaria no caminho, né? A gente já teria chegado no fim do caminho. Então a gente vai oscilar mesmo, né? Agora, eu achei tão bonita essa resposta dele, tão amorosa. Não, só a preocupação que você está tendo, né? Por não estar praticando, às vezes, por estar oscilando, já
já é muito meritória, né? Então a gente segue, amores, a gente não tem nada melhor para fazer e não adianta ficar se desesperando, né? Agora temos que seguir, temos que praticar, isso sim, né? Isso com certeza. Não bobear, não perder a oportunidade, né? Então acho que a gente vai andar mais um pouquinho, vai, porque só falta 10 ainda. Quase 10. Então, como seria renascer nos reinos inferiores, onde o sofrimento é verdadeiramente insuportável, né? Então, só para a gente ter uma noção de que a gente está na melhor das condições dentro do Sansara. A gente está na cobertura, na verdade, em termos de prática, né? De oportunidade prática. Como a Alana falou, no reino dos deuses, né? Onde tudo dá certo, não tem o sofrimento da mudança, não tem o sofrimento do sofrimento, só tem o sofrimento que tudo permeia, que tem todos os reinos do Sansara. Mas está tudo dando super certo. Então, os deuses vivem lá um tempão, até que aquele karma esgota e eles decaem, né? Para um reino inferior. Então, a gente está na melhor condição de praticar e até para atingir a iluminação, né? Então, vamos seguindo, né? Vamos praticar, vamos aproveitar essa condição, né? Que a gente tem. Então, perceba que se você não for capaz de ser paciente ou de suportar os pequenos sofrimentos e aflições que acontecem agora, você não será capaz de suportá-los nos reinos inferiores, sofrimentos dos reinos dos infernos, né? Por exemplo, agora é o momento de se assegurar, para não precisar enfrentar o sofrimento dos reinos inferiores. Lembrando que, como a Ana estava comentando, né? E eu acho que o Lama Santen também dava esses ensinamentos dos 6 reinos de uma forma tão preciosa para a gente, porque a gente pode imaginar, claro, os reinos dos infernos, propriamente, né? Seres que têm corpos que renascem, corpos e mentes, né? Que renascem no reino dos infernos, propriamente. Mas a gente pode experienciar o reino dos infernos nesta mesma vida. Cada vez que, Aninha, cada vez que a gente sente raiva e arde de raiva, a gente está tendo uma experiência de reino dos infernos. Não precisa ter um renascimento no reino dos infernos, né? Então a gente está sujeita a isso, não tá? Não sei se acontece com vocês, mas eu já me senti muitas vezes carente, né? Essa é uma experiência de reinos fantasmas famintos, neste corpo, nesta vida. É só para a gente ter uma loção, né? De que é. Fala, Aninha. Agora Fala, Paulo. sou eu. Nós estamos falando também das causas e efeitos e dessa nossa atitude e como a Maria Cristina falou, né? Por que essa vida é preciosa? Mas se a gente considerar as pessoas que nascem com má índole, com personalidade malévola, ela nasceu assim, qual é a culpa que ela tem de ter nascido assim? Por alguma razão ela chegou nesse mundo desta forma e talvez não tenha tido a alegria, a virtude de estar recebendo um ensinamento que permita que ela saia disso, né? Acho que isso é uma reflexão bem importante também que me ocorre. Com certeza. A gente traz esses karmas na nossa sacolinha, né? E mesmo tendo uma vida humana, às vezes a gente está em circunstâncias onde esses karmas florescem, esses karmas super negativos florescem, né? Eu dava aula de yoga na Fundação Casa, né? E era muito doído para mim ver aquilo, a condição onde os meninos estavam, né? E um deles falou, tinha um menino que conversava muito comigo, né? Ele ia prestar jornalismo, era um moleque incrível, nem sei o que ele fez, mas ele estava lá, preso, né? E ele falou assim, Jenny, a gente tem que ir no banheiro e tem que pedir papel higiênico, porque não tem papel no banheiro, né? E eles demoram 1 hora para trazer o papel para a gente. Como é que você não quer que uma criança, né, que já não está na melhor das condições, né, manifeste coisas positivas numa circunstância dessas? Então, às vezes, a pessoa nasce num lugar que já faz parte do karma negativo, nasce num lugar que vai favorecer com que o karma negativo floresça rapidamente, intensamente. Então, mas se a gente tivesse o mesmo karma, que a gente deve ter também, e renascesse numa condição ruim, a gente manifestaria também a mesma coisa, né? A gente precisa entender bem essa coisa da causa e efeito, sabe? E no tempo, né? Um tempo mais longo do que essa vida só, né? Para trás e para frente, né? Fofurás, a gente vai... Ai, peraí, eu fiz uma besteira aqui. A gente vai parar aqui, então a gente vai falar, perceba que se não for capaz, a gente vai parar aqui hoje.
E aí a gente estuda, deixa eu ver no livro. Então, a gente parou no perceba que... Peraí. Paramos no segundo parágrafo da página 42. 42? É. É isso mesmo. Página 42. Então, a gente vai tentar ir até onde a gente tinha tentado outra vez, que é o primeiro parágrafo da 44, tá? Beleza? Então, até qualquer renascimento neste oceano, página 44. Vamos ver se tá certo. Tá bom, fofuras? Vamos fazer a dedication. Conforme ter dado errado esse índice de novo que eu fiz aí. Um tempão citando o índice, deu errado de novo. Regiane, lembrar hoje que Sua Santidade vai oferecer os ensinamentos sobre o capítulo da sabedoria, né? Nossa, hoje? Santidade. Essa madrugada? Inicia hoje e vai por mais 2 dias. Só conectar no YouTube da Tibet House Brasil, então, para ver a tradução. Deve ser 00:30, né? Ou 00:00. Às vezes, outro dia começou até 11h30, né? 11h30, né? O outro capítulo que ele deu sobre... Começou 11h30. Sobre compaixão também, né? Então, 11h30, melhor mesmo. E às vezes ele começa A antes da partir hora. das 11h30 fica leve. Vamos lá. Por esta acumulação de méritos, possa obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi, Tanchesi, Pani, Toneni, Pedranam, Panjeshin, Kigana, Tibra, Lontro, País, e Pechole, Droa, Droa, Show. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você, a ciência, são a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokiteshvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de erros. Garira, Ekori, Jinkam, Sopandan, Dewa, Malu, John, Ene, Cherezi, Tenzin Jatsoi, Japekau, Jebadu, Tenjurti. Garira, Ekori, Jinkam, Sopandan, Dewa, Malu, John, Ene, Cherezi, Tenzin Jatsoi, Japekau, Jebadu, Tenjurti. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Kogan Lama Drugani Droachika Malupada e Salagopasho. Muito bom, fofurinhas. Então, Boa noite. beijocas. Obrigada, gente. Cuidem, obrigada. Dalai Lama, 11h30. Obrigada, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Tchau, Obrigada. minha vida.